Olá, meu nome é Thaís Matê, da Matê Consultoria Materna. Hoje a gente vai falar sobre picos e saltos de crescimento e desenvolvimento. Esse é um assunto que quase ninguém conta pra gente durante a gestação. Acho que para não desanimar muito, mas que é super importante a gente já se informar e alinhar as nossas expectativas em relação ao desenvolvimento do bebê e acalmar nosso coração. Saber o que vai acontecer, eu pelo menos sou assim, eu gosto de saber o que vai acontecer, para alinhar mesmo as minhas expectativas e não esperar que vai ser tudo flores, porque não é na criação de um bebê, né, nos cuidados de um bebê, é um dos desafios mais incríveis que você pode viver. É cansativo, mas é muito gratificante. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto para que você consiga saber o que esperar depois que seu bebê nascer. Então vamos lá, primeiro vamos explicar o que são os saltos de desenvolvimento e os picos de crescimento. São duas coisas diferentes que acontecem constantemente, principalmente no primeiro ano do bebê. Os saltos de desenvolvimento são aqueles momentos que os bebês eles adquirem novas habilidades. Então, logo que o bebê nasce, tudo é muito novo para eles, né? Tudo é novidade. Então, começar a enxergar melhor, interagir, saber como interagir com o adulto, descobrir que tem mãos, que tem pés, depois ter mais noção do próprio corpinho, aprender a rolar, depois aprender, descobrir que ele tem voz e aprender a usar essa voz, a variação da própria voz. Depois disso tem o engatinhar, o sentar, o engatinhar, a introdução alimentar. Enfim, no primeiro ano são muitos saltos de desenvolvimento que vão acontecer com o bebê, porque tudo é muito novidade para ele. E olha a quantidade de coisas que ele aprende, que pra gente são coisas comuns, que fazem parte do nosso dia a dia, mas que para ele não, e que ele vai aprender tudo isso ali no primeiro ano. Quando a gente ouve falar sobre os saltos de desenvolvimento, a gente ouve o seguinte exemplo. Imagina que você acorda hoje e você aprendeu a voar. Então, era uma habilidade que você não tinha e, de repente, você passa a ter. Você vai querer voar o tempo todo. Você vai querer testar novas formas de voo, fazer marabalismos ali no ar. Você vai querer voar até quando você estiver dormindo. Você não vai querer dormir, na verdade, porque você vai querer estar ali experimentando essa nova habilidade. Então, é a mesma coisa que acontece com o bebê. E isso, desde ali do comecinho, desde quando ele é recém-nascido, mas que vai acontecer com as coisas que pra gente são as mais simples, que a gente considera as mais simples, mas que pra eles são novas habilidades bem importantes, como por exemplo, sorrir, interagir, enxergar melhor, conseguir levantar a cabecinha, enfim, são coisas bobas, né, pra gente, mas que pra eles são bem significativas. Então, isso vai alterar alguns padrões do bebê, né? Então, ele vai querer praticar ali o tempo todo, aquilo ali vai alterar o sono, vai alterar a forma que o bebê se alimenta. Então, por exemplo, né, ele tá ali mamando no peito e ele vê, dependendo, né, da idade, do salto que ele tiver, ele vê alguma coisa diferente, ele vai se distrair. Então, pode ser que o bebê mame menos, ou então pode ser que ele queira mamar mais, porque ali, no colo, né, no calor da mãe, no seio, é algo conhecido para ele, então que vai trazer aquela segurança, né? Porque muda a percepção do bebê, a forma como ele vê o mundo. Então, isso pode trazer um medo mesmo pro bebê, né, de certa forma, e ele vai procurar algo que ele conhece, que não é novidade, que não é novo para ele, né, que não traz aquela insegurança. Então, pode ser que ele mame mais. Então, vai alterar de alguma forma, né, na maioria das vezes altera de alguma forma tanto o sono quanto a alimentação do bebê, ou para mais ou para menos. E aí a gente entra numa questão bem importante da gente falar aqui, que é a expectativa que a gente tem de que o bebê seja um bebê bonzinho.
E aí eu vou te falar o seguinte, não existe bebê bonzinho. O nosso conceito de bebê bonzinho é aquele bebê que dorme a noite inteira, que dorme muito, ou que brinca tranquilamente, numa boa, sempre risonho, né, que não chora, que não tem demandas que o bebê vai ter. Principalmente nos 3 primeiros meses que existe aquele conceito de esterogestação, principalmente nos 3 primeiros meses que o bebê não sabe ainda que ele nasceu, que ele não se reconhece como gente, ele vai ter muitas demandas de colo, de alimento, né, de balanço, que era o que ele tinha na barriga. E qual é a única forma que o bebê sabe para se expressar? É o choro. Ele não sabe falar, ele não sabe pedir. Ele, né, pode ser que ele esteja sentindo uma coceira no pé e a gente não vai saber. Ele vai chorar e a gente vai ali tentar atender aquela demanda dele. Mas ele não sabe falar, não, mamãe, eu não quero mamar, eu quero que coce meu pezinho. Então, é bem importante que a gente esteja disponível e que a gente vá, com o tempo, reconhecendo, né? E a gente vai adquirindo essa habilidade de reconhecer quais são as necessidades do bebê. Isso não vai chegar logo de cara, mas com o tempo, né? Com o passar dos meses, a gente vai reconhecendo o que o bebê precisa, quais são as necessidades dele. Então, e aí a gente vai tentando, né? A fraldinha tá limpa, tá alimentado, qual será a necessidade desse bebê? Será que ele quer só colo? Será que ele quer só um aconchego? Mas enfim, de qualquer forma, são muitas as necessidades deles e apenas uma forma de se comunicar, que é o choro. Então, não espere que seu bebê seja um bebê bonzinho que vai ficar sem chorar ou que vai aceitar ficar no berço o tempo todo. Isso não existe. Principalmente nesses momentos de saltos ou de picos, é que a gente fica mais frustrado em relação a esse conceito, e se a gente não estiver bem alinhado em relação às expectativas que a gente criou em relação a esse bebê, a gente se frustra mais, né? Porque eles mudam. Então tava tudo certo, a gente já estava começando a conhecer a rotina daquele bebê, de repente fica diferente. Então a gente, como pais, fica sem entender direito o que está acontecendo, né? Tem alguns aplicativos que fazem o acompanhamento desses saltos, mas eu quero te dizer o seguinte, não se atenha a esses aplicativos, não fique ali acompanhando e fazendo contagem regressiva de quando vai ser o próximo salto, porque isso pode criar uma ansiedade para você e alterar também de alguma forma como o bebê vai estar ali, né? Você já fica ali naquela expectativa, naquela ansiedade, o bebê acaba sentindo essa agitação que tem ali no seu corpo, na família, né? E acaba, às vezes, passando pelo salto de forma mais conturbada do que seria se você estivesse tranquila. Às vezes você nem vai perceber, ou você vai perceber alguma alteraçãozinha, assim, tipo algo diferente na rotina dele, e vai abrir lá o aplicativo e vai falar, é um salto. E aí sim, eu acho que esses aplicativos ajudam para dar aquela tranquilizada no coração, sabe? Tipo, tá, ok, é só um salto, então eu já sei como que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, como eu vou lidar ali com aquele bebê nesses próximos dias, vou estar mais tranquila, vou entender que é uma necessidade diferente do que ele tem nos demais dias e vou conseguir lidar com isso de forma mais tranquila. E qual é a diferença dos saltos de desenvolvimento para os picos de crescimento? Os picos de crescimento, eles são realmente picos de crescimento. O bebê, a gente tem a impressão de que o bebê ele cresce de forma linear, mas alguns estudos já comprovaram que não é bem assim, que às vezes o bebê vai crescer literalmente de um dia para o outro, e eles podem crescer poucos centímetros a mais de 1 centímetro de um dia para o outro. Tem alguns estudos que comprovam isso, e realmente é nesses picos de crescimento que o bebê vai ter muitos nos primeiros anos, né? Porque a estatura do bebê, imagina o bebê, ele nasce com 50 centímetros e no final do primeiro ano ele vai estar lá, sei lá, 80 centímetros. Então, olha só, são muitos, né? Uma diferença muito grande em apenas 12 meses. Então, às vezes eles vão ter um salto mesmo, assim, de um dia para o outro. Em um mês vai crescer 2, 3 centímetros.
E aí, nesses picos de crescimento, provavelmente a necessidade do seu bebê vai ser de mamar mais, né? De ter mais calorias para lidar com esse crescimento e de também ter mais necessidade de aconchego, de colo, do seu contato. E aí, assim, só para vocês terem uma base, mais ou menos, e para vocês terem uma noção da quantidade de vezes que isso acontece no primeiro ano, a gente tem alguns picos aí bem marcantes. Então, de 7 a 10 dias tem um, e logo em seguida de 2 a 3 semanas tem outro. Então, né, na primeira semana, na segunda ou na terceira semana vai acontecer um pico desses. De 4 a 6 semanas tem mais um pico significativo. Depois no terceiro mês, no quarto, no sexto e no nono mês. Esses últimos 4 que eu citei, então no terceiro, no quarto, no sexto e no nono mês, eles são bem significativos. A gente percebe bastante as mudanças do bebê. Então, no terceiro mês existe até algo que muito comumente é chamado de crise da amamentação, porque normalmente a demanda se alinha ao que o bebê precisa. Então, aquela mulher que tinha o peito vazando ou que ficava com o peito muito cheio, normalmente se adequa à demanda do bebê. Então, o leite sai com um pouquinho mais de dificuldade ali, né? Quando o bebê vem para mamar, e às vezes ele fica mais irritado, fica um pouco mais nervoso, porque ele está acostumado com com aquele leite que prontamente sai, que ele não precisa fazer muito esforço para que o leite comece a ser produzido. Então, ele fica um pouco mais irritado. Também é o momento que o bebê começa a enxergar melhor, então ele se distrai, né, nessa mamada. Então, tem algumas mães que relatam que o bebê briga com o peito ou que quer mamar menos. Enfim, ele também se torna mais eficiente na mamada, então ele mama mais rápido e fica satisfeito mais rápido. Enfim, é uma série de questões que acontecem aí entre 3 e 4 meses, que muitas mulheres às vezes até acabam desistindo de amamentar por conta dessas coisas que acham que o bebê está desmamando naturalmente, e não é isso, tá? Então, pesquisem muito. Aqui o que a gente está falando assim é bem superficial. É para você saber que existe esses saltos de desenvolvimento, esses picos de crescimento, e para que você busque mais informações, pergunte para o pediatra que atende vocês, isso é muito importante. Mas também lidem com tudo isso de forma leve, porque é normal, que bom que ele está passando por isso, porque ele está se desenvolvendo e adquirindo novas habilidades, né? No sexto mês, normalmente, vem junto com a habilidade, existe um pico de crescimento que vem junto com a habilidade de engatinhar, vem com a introdução alimentar, então junta tudo, é muita novidade para o bebê também. Isso vai dar uma desregulada ali no sono, vai mexer um pouquinho, porque são muitas novidades para o bebê lidar. E com 9 meses, normalmente vem junto com a ansiedade pela separação. Então o bebê ele já sabe que ele é um ser diferente da mãe, né? E aí ele começa a perceber que a mãe pode se ausentar dele. Então, e ele não tem a noção ainda de tempo. Então, para ele, uma ida ao banheiro pode ser uma eternidade. Ele acha que a mãe não vai voltar mais, né? Então, é uma habilidade também, é importante para o bebê para que ele saiba o que é presença, né? O que as pessoas vão, o que voltam, que as pessoas não deixam de existir só porque não estão ali na visão dele, mas até ele tem esse entendimento e saber lidar com essa situação, realmente para ele causa muita insegurança, causa uma angústia mesmo, né? Então eu acho que o mais importante, o recado que eu quero deixar aqui para vocês é, primeiro, que todas essas fases difíceis, elas são importantes para o seu bebê, significa que ele está adquirindo novas habilidades, que ele está crescendo, que ele está se desenvolvendo. Então que bom, né, que o seu bebê é um bebê saudável, que ele está atingindo esses marcos. E a segunda coisa é que tudo passa. Pode parecer difícil, pode parecer uma eternidade quando a gente está ali lidando com a situação, mas vai passar e vai ficar tudo bem. Se esse conteúdo fez sentido para você, se foi importante, se você gostou de saber que existem os picos e saltos e que seu bebê vai passar aí durante o primeiro ano e depois também, para alinhar as suas expectativas em relação ao seu bebê, curte, deixa aqui seu comentário do que você achou do conteúdo.
e não se esquece de se inscrever no canal para receber mais conteúdos.